Seja bem-vindo à Forja. Uma produção RPG Next. Os Deuses do RPG, um podcast do RPG Next, trazendo as religiões para você. O podcast mais abençoado ou amaldiçoado da sua podosfera. Eu sou o Thiago Santos e estou aqui com ele, Vinícius Vazzi. E aí, pessoal, estamos de volta com os Deuses do RPG, que estou aqui para falar um pouco sobre os deuses, num trabalho que foi trazido pra gente pelo nosso padrinho, o Thiago Araújo. E vamos dar continuidade nesse episódio 2, com o deus Talos. Talos, que é o deus dos desastres naturais e da tempestade destruidora, Vinícius. Cara, esse nome, Tempestade Destruidora. Deve ser um cara legal, né? Ele tem um símbolo sagrado que são 3 raios irradiando do mesmo ponto. Irradiando quer dizer que eles chegam ou que eles saem do mesmo ponto? Chegam, né? Irradiando quer dizer que eles saem do mesmo ponto, mas no desenho tá colocado como eles chegando ao mesmo ponto. Então, eu não sei se de repente é essa palavra. Pode ser que o desenhista também não saiba, né? Mas, enfim, é isso aí, entendeu? São 3 raios. Dentro do seu portfólio estão tempestades, destruição, rebelião, conflagração, terremotos e vórtices. Ou seja, é um cara bem gente fina. Sim, e ele lida com os domínios do caos, destruição, o mal, fogo e tempestades. O mal. Qual é a arma favorita dele, Thiago? A arma favorita dele é um relâmpago, que é uma lança longa ou curta ou média, ou seja, ele consegue moldar o relâmpago dele ao seu bel prazer. Cara, ele é quase o Thor. É, bem parecido. Se fosse o martelo, ele tem uns outros nomes. O Destruidor, o Lorde da Tempestade, Barreiros, que tem esse nome em Kalimshan, Malik tem esse nome no Subterrâneo. E há muito tempo atrás ele era Koja, o Furioso. Eu fico perplexo com essa quantidade de nomes, Vinícius, que os deuses têm. Será que é tipo os apelidos que a gente vai ganhando durante a vida? Pois é, imagina, se você vive milhares e milhares e milhares de anos, vai acumulando um monte de nome, né? Ou apelidos. Mas no caso são títulos, é porque eles são muito nobres, são muito divinos para ter apelidos. Eu tenho vários títulos também. Exatamente. Nenhum deles é pronunciável nessa língua, mano. Ele que tem um alinhamento, Vinícius, vamos parar de devagar, caótico e mal. E conta um pouquinho pra gente qual que é a história desse cara caótico e mal. O Senhor da Tempestade foi formado desde a primeira batalha entre Selûne, a lua, e Shar, a escuridão, perto do amanhecer do mundo. As pessoas do antigo Império de Netheril o adoravam como Koza, e o chamavam de O Destruidor e O Furioso, dentre outros títulos. Eu acho legal essas coisas que tem na criação de universos, Vini. Você que é um escritor, caso vocês não saibam, o Vinícius é escritor. O Vinícius faz aquele seu jabá agora. Então, se vocês gostam de deuses e gostam de ficção científica, fantasia, RPG, eu tenho um livro que tem deuses, tem ficção científica, tem fantasia, tem RPG, que é o livro Damocles, o Início, e que em breve vai estar também num outro podcast do RPG Next, com uma continuação do livro. Mas se você quiser conhecer esse livro, ele está à venda na Amazon. Vou botar o link aí no post. Exatamente, o link tá aqui no post, vai lá, confere porque vale a pena. Vinícius, você que é um escritor, cara, agora com o jabá feito até, eu acho muito legal pra criar mundos, pra criar histórias, universos que quando os escritores eles colocam, como tem no Silmarillion, por exemplo, que é a luta entre a escuridão e a lua, como esse é o caso, como ele coloca coisas intangíveis que brigam e dessa briga surge alguma coisa. Eu acho muito poético, eu acho muito bonito esse tipo de analogia. É muito interessante. Isso daí é uma coisa da mitologia em geral, né, que isso aí sempre foi assim, é porque os povos precisavam dar explicações, né, para a origem das coisas, né. E um livro, eu falando aí de GURPS também, um livro de GURPS que é sensacional, se você gosta de criar deuses, se você gosta de criar mundos, é o GURPS Religion. Também vai ter o link aí no post,
que ele é um livro pra terceira edição, mas ele quase não tem regra, entendeu? Tem muito pouca coisa de regras, mas... Então não é GURPS. É GURPS, cara. Eu tô falando, GURPS tem muito pouca regra, Thiago. GURPS tem muito pouca regra. Mas esse livro em especial tem muito pouca mesmo, entendeu? Ele é basicamente contando, assim, a história de várias mitologias e traçando uma coisa de como é que você faz pra criar a sua própria mitologia. É muito interessante. Eu usei muitas das coisas desse livro pra criar a minha mitologia no meu livro. Nos dias presentes que eu digo em Forgotten Realms, não aqui em 2020, Bedin de Anauroch, que descendem dos cidadãos de Nethril, ainda conhecem Talos como Koza. Ele, lá em Kalinshan, também uma parte de Forgotten, ele é adorado como Baelros, e nesse aspecto quase destruiu Kalimport. Ele, no subterrâneo, tinha um aspecto com poucos seguidores, e era um deus da magia selvagem, chamado de Malik. O Talos tem uma história de elevar os mortais à divindade e forçá-los a se esgotarem em seu serviço. Ele tentou assumir o comando sobre as magias selvagens e destrutivas, mas acabou sendo combatido por Mistra. Ele abandonou essa sua busca quando houve uma neutralização de quase todas as áreas de magia selvagem. E ele deve ter seus inimigos, por ser um deus tão caótico, né? Dentre os inimigos dele tem os deuses que promovem a construção, aprendizado, natureza, alteração do clima, como Chauntea, naquela cidade que o pessoal tá na segunda temporada do Storm King Thunder, Eldath, Lathander, Mistra, Sun, Deneir, Gond, Helm, Mielik, Ogma, Shalia, Sylvanos e Tyr. São os inimigos de Talos. Já o Talos, ele é próximo de Auril, uma deusa maligna do inverno e do frio, e ele tem uma relação de flerte, de rivalidade, quem nunca, né? Com a Umberli, que é a cruel deusa do mar. Além de uma aliança relutante com Malar, um deus maligno da caça e das bestas, que o mataria se tivesse chance. Aí também, né? Quem não? Esse grupo maligno, liderado pelo próprio Talos, são chamados de divindades da fúria. Eu tô vendo aqui que eu posso ser um deus no futuro. Só tô achando isso. E, assim, a igreja de Talos ela é pequena, para os padrões de uma divindade maior, que ele é um deus maior, né? E os seus seguidores são fanáticos pelo amor à destruição. O clero ele não tem hierarquia formal e a obediência é imposta através do poder. Manda mais quem bate mais, né? Os clérigos de Talos gostam de extorquir marinheiros e fazendeiros, ameaçando que Talos vai trazer tempestades destrutivas sobre eles se não aplacarem o deus irado. Eles costumam buscar riqueza e luxo, com muitos se entregando a atos de violência aleatória ou maldosa, pilhagem e banditismo. Ou seja, é um pouquinho diferente do que a gente vê com o Grandorf lá no Storm King's Thunder. Eu acho que o Grandorf se aliou sem querer, foi com uma galera errada, né? Mas vamos ver. Ele tava ali, passando na frente de uma igreja, topicou, acabou caindo, entrou ali dentro e batizaram. Basicamente isso. Entrou na pilha errada. Entrou na pilha, isso, exatamente. Os clérigos talossanos também são chamados de Corvos do Destino, por serem arautos de desastres naturais. Eles são conversores comprometidos que procuram obter fiéis através do medo ou da tentação do poder bruto, além de fatalistas autodestrutivos. É complicado, né? Os clérigos de Talos, eles usam túnicas pretas e mantos repletos de lágrimas desenhadas e linhas irregulares de ouro e prata, ou seja, o estilo fashionista chegou em Talos. Enquanto o alto clero, ele usa túnicas cerimoniais branco-azuladas riscadas de vermelho, todos os quais usam um tapa-olho. Cara, tapa-olho a gente viu no episódio passado que a gente fez sobre o Grunge, que é uma coisa que todo mundo gosta, né? Dá um estilo legal, dá um estilo bacana, né? É um estilo meio maligno, é fashion. e esses clérigos, eles rezam por momentos do dia e durante um ano, variando de acordo com a excentricidade de Talos. Ele raramente permite que se rezem no mesmo horário por mais do que 10 dias. É um deus excêntrico em todos os sentidos, né? E uma escrita sagrada clama que Talos é o deus da morte violenta, um posto reclamado por Cyric. Desde então, as mortes violentas aumentaram principalmente entre os que espalham essas palavras. Ou seja, a gente tem aí dois deuses que brigam não pelas mortes, porque não pode ser qualquer morte. São deuses que têm caprichos. Ou seja, tem que ser uma morte violenta. Verdade. E vamos falar um pouquinho da doutrina de Talos. E agora me permitam, eu vou ler a doutrina tentando fazer alguma voz que represente isso. A vida é o caos e desastre. Então, tome o que quiser, quando quiser, pois Talos pode destruí-lo a qualquer momento.
Reze para o poder de Talos e alerte ao resto do mundo sobre seu incrível poder. Caminhe sem medo por incêndios, tempestades, terremotos e furacões, pois Talos o protegerá. Faça todos temerem a Talos e seus subordinados através de sua grandiosa destruição. Deixe que os hereges saibam que somente orações fervorosas a Talos irão salvá-los de sua fúria. Uma curiosidade é que durante os eventos da Spell Plague, muitos acreditavam que Talos era um aspecto do deus Orc Grumsh, mas que hoje em dia são vistos como divindades diferentes, ou seja, eles tinham ali, por serem deuses malignos, as pessoas até confundiam eles. A diferença é que o Talos é um deus mais altivo, né? E teoricamente humano, enquanto o Grumsh é um deus orc. Verdade. O reino divino de Talos é nomeado como Torres das Ruínas, Torres dos Gritos ou Torre do Coração dos Ventos, pois esse reino de Talos ele está sempre cercado por um poderoso e uivante tornado. Deve ser tranquilaço morar lá. Você chegar lá, pô, lugar legal, assim. A adoração a Talos é ilegal em muitos países, forçando seu clero a se reunir secretamente. Templos não secretos de Talos são vistos muitas vezes em locais de risco extremo, como no meio da falha de um terremoto ou no topo de um vulcão ativo, sendo que Talos protege o lugar de ser destruído enquanto seus servos o servirem bem. Depois, é apenas pra que te quero. Né? O Talos usa um tapa-olho sobre uma órbita vazia repleta de estrelas dançantes, o que eu acho que é muito bonito, mas completamente desnecessário. Os clérigos de Talos celebram seu deus em rituais de destruição gigantescos, envolvendo sacrifícios e chacinas, como a Fúria e a Queda do Trovão. Em algum momento, houve um escolhido, Vinícius. Ele se chamava Deidre Kendrick, o irmão mais novo da rainha das Ilhas Monshai. Esse escolhido, ele recebeu de Talos o poder de seus raios que fulminavam quase tudo instantaneamente. Qualquer semelhança com o Hércules é mera coincidência. Eita. E no Tarrasque na Bota, até o momento, o único clérigo acólito visto na série é o próprio Grandorf, né, que é da aventura Storm King's Thunder, que mesmo sendo um anão bondoso, calhou de obter os poderes do maligno deus da destruição. Esses motivos do Talos ceder esses poderes pro Gandalf, mesmo que ainda não siga em nada as regras e dogmas de Talos, ainda é um grande mistério. E esse mistério você descobre aonde? No podcast Tarrasque na Bota, que é uma aventura sonorizada e ambientada. Para você que escuta no podcast, é sonorizado e ambientado, ou seja, você pega na nossa mãozinha, bota o fone de ouvido, fecha o olho no ambiente escuro, ou no metrô, ou no ônibus, ou aonde você estiver, para viajar com a gente. E a gente vai seguir essa história, essa aventura com você. É muito legal, vale muito a pena dar uma chance pro Tarrasque na Bota. E se você é adepto às lives, às transmissões ao vivo, para ver esses rotinhos bonitinhos como o meu, como o do Vinícius, você ainda pode acompanhar a gente no YouTube. Dá uma olhada lá na agenda do RPG Next, que pode ser que esteja rolando uma live nesse momento. Quem sabe quando você está ouvindo, você pode estar no futuro e ainda não sabe, conhece todos os segredos de Talos e por que Grandorf foi escolhido por ele, ou não, depende de quando você vai estar ouvindo isso. E você sabe de onde é que vem o futuro, né, Vinícius? Da onde que vem o futuro? É obviamente da briga do passado com o presente. Eu diria relacionamento, né? O passado... Mas uma briga é um relacionamento, faz parte, é uma etapa, Vinícius. Não, eu sou coisa mais tranquila. Meu futuro, eu quero que seja tranquilo. Talvez por isso você seja casado e eu solteiro. Então tá, galera, vamos terminar por aqui esse episódio. Se você gosta dos nossos episódios de deuses do RPG, você pode nos apadrear em picpay.me/rpgnext ou em www.padrim.com.br/rpgnext. Essa doação que você fizer para a gente ajuda a manter os programas, manter o servidor, todas as atividades da RPG Next, e tudo que sobra é levado para a iniciativa Guerreiros do Bem. O que é Guerreiros do Bem, Thiago? Guerreiros do Bem, a gente pega essa grana, Vinícius, e a gente faz doações. Ou seja, a gente provém o bem com o valor que é doado pra gente pelos padrinhos. Aquilo que a gente não usa, não fica lá guardadinho, parado, sem nada pra fazer. A gente pega e faz doações, como a gente tem feito. Vinícius, já são mais de 15 mil reais. Eu disse 15 mil reais
doados com a iniciativa Guerreiros do Bem. Se você quer ajudar o próximo, se você quer se divertir, se você gosta de RPG, então considere se tornar um padrinho. A gente vai terminar por aqui, Thiago, e a gente se encontra quando agora? No próximo programa. Até mais. Tchau! Energium Ilimitada, edições de podcast.